Olá, pessoas lindas e abençoadas, sejam todos bem-vindos. Eu tenho aqui um relato daqueles que vocês amam. 26 anos, olha o título, 26 anos vivendo com um narcisista gospel. Ai, imagino que vai sair daqui hoje. Se preparem aí, já tava morrendo de saudade de vocês. Gente, eu tenho algumas coisas que em breve eu vou estar compartilhando com vocês, novidades. Por isso que eu tenho dado uma sumidinha daqui, porque o tempo tem ficado curto para tudo que eu tenho para resolver e fazer. Fora, né, a nossa vida particular, que também temos coisas para resolver, mas estou sempre aqui quando eu posso, trazendo relatos, e eu também fico morrendo de saudade. Gente, já faz quase 5 dias que eu não ponho vídeo no canal. Eu preciso ir lá, eu fico, Senhor, me dá o tempo para fazer isso. Aí eu vou, ok. E eu tô aqui gravando o vídeo, daqui 1 hora já começa o estudo bíblico, então imagina a correria, mas vamos lá, direto ao ponto. Esse relato aqui, ela começa dizendo que já mudou, né, os nomes, obrigada, já facilita pra mim, e ela diz, olá Cris, a paz do Senhor, a paz. Ela diz, meu nome é Daniela, o nome que ela se deu, né, e a minha história começou há mais de 26 anos, ela diz, em 1999. Por conta disso e de muitos abusos sofridos, algumas partes dessa história já foram esquecidas. Eu tinha apenas 17 anos e cursava o último ano do ensino médio. Eu conheci o João em uma igreja evangélica. Olha lá, mais um se infiltrando aí, né? Infiltrado dentro da igreja. Ele conversou comigo em um evento de fim de ano em 1998 e em janeiro de 99 me chamou para sair depois do culto de domingo pela manhã. Já começou a investida. Ele me levou para almoçar em um restaurante e depois me levou a um parque da cidade. E lá me roubou um beijo. Esse foi direto, hein? Direto no negócio. Não perdeu tempo. Roubou um beijo. E em seguida já estava me chamando de minha namorada. E ela põe entre parênteses, sim, ele nunca foi muito bom de cantada. Então ele nem perdeu tempo, ele já foi logo pro ato. Já foi logo roubar o beijo. E ela diz, naquele dia ele disse que não namorava por namorar e que o nosso namoro era sério e ele estava namorando pra casar. Gente, olha, já intimou a pessoa, já avisou, ó, você tá namorando, jura, me avisando? Eu não sabia. Ele decide por você, né? Ele já vai dando as cartas e você só, ok. E pior, gente, que a gente, ao mesmo tempo que você sente que isso é uma invasão de privacidade, peraí, eu tenho que dizer o sim, né? Eu nem falei nada, você nem me perguntou, você já vai dizendo o que é, o que não é? Não é assim que funciona, não. Vamos com muita calma nessa hora, né? É desse jeito. Ao mesmo tempo, a gente fica pensando, gente, nunca ninguém quis algo tão sério assim comigo. Nunca ninguém quis assumir responsabilidade, tá falando de casamento, esse homem é sério. Deve ser o homem das respostas de minhas orações, ainda dentro da igreja. Nossa, Deus, o Senhor é bom demais. Não que ele não seja, pelo amor de Deus, gente. Mas é que às vezes a gente acha que é de Deus, mas não é de Deus. Pede confirmação, né? A gente não pede, já vai assumindo que é aquilo e aí depois se lasca. Mas tudo tem propósito maior. Continuando. Ela diz, ele tinha 19 anos e vinha de uma família desestruturada. A mãe dele teve 4 filhos, cada um de um pai diferente. E só o pai dele o registrou. E ela conclui dizendo que o pai o assumiu, mas nunca foi presente na criação dele. A minha história também parte de um lar desestruturado. Meus pais haviam se separado recentemente, havia pouco mais de 1 ano. E foi bastante conturbado e houve traição por parte da minha mãe. E ao longo do tempo descobri que houve traição por parte do meu pai também. É normal, tá? Devia ser 2 narcisistas, cada um num grau. Só Deus na causa. E ela diz, nós conversávamos muito e ele me dizia que nós, como cristãos, vindo de lares desestruturados, faríamos diferente. Ele sempre dizia, e ela põe entre aspas, como viemos de família de pais separados, aprendemos como não fazer. Nossa família será diferente, pois somos cristãos verdadeiros e conhecemos a palavra do Senhor. Olha, esse cara é manipulador, hein? No nível hard. Porque ele já tá te condicionando a você nunca separar dele. Haja o que houver, eu vou te trair, eu vou te espancar, eu vou te humilhar, eu vou te abusar de todas as formas, eu vou te torturar psicologicamente. Mas somos cristãos, então é para eternidade. Nós nunca vamos fazer a mesma coisa que nossos pais fizeram. Nós não vamos cometer os mesmos erros, ok? É o que tá aparecendo aqui, ele já condicionando você.
a ser o que ele quer e fazer o que ele quer e ficar lá e aceitar. E ela diz, esqueci de mencionar, o pai dele era super mulherengo e teve 13 filhos, a maioria com parceiras diferentes. Senhor da glória. Continuando, no início do namoro, foi tudo muito bom. Parecia que éramos feitos um para o outro. Ai, love bombing forte. E ele dizia que a fidelidade era um valor muito forte para ele. Ai, Senhor, se fosse verdade seria bom, né? E ela diz, para fugir das tentações, ele nem olhava quando uma mulher bonita passava. E depois de um tempo de namoro, ele começou a ficar estranho e distante. Tinha feriado e normalmente eu ia para casa dele. Mas alguns desses dias ele dizia para eu não ir e não me dava explicação. Não atendia meus telefonemas e ela diz, naquela época não tínhamos celular. Era algo muito raro e caro. E eu ligava no telefone fixo e ele mandava dizer que não queria falar comigo. E eu ficava dias sem falar com ele, ficava muito angustiada, imaginando o que eu poderia ter feito. Ela diz, gente, isso aqui é muito ruim. Por isso que eu falo que eles são ruins, sabe? A maldade. Ele já queria dar uma torturada em você, te deixar desesperada, você já ali dependendo dele, né? Dependência emocional. E ele já te dando a rejeição, o tratamento de silêncio. E também trazendo a confusão mental e a sensação de impotência, né? De você fica nessa angústia mesmo, porque o que eu fiz? Mas a gente quer entender, porque quando a gente entende, a gente pode resolver, né? Agora você nem sabe o que aconteceu, a pessoa, isso é muito passivo-agressivo, muito covarde da parte deles. Jogo sujo mesmo. Bom, continuando, ela diz, depois de um tempo, ele me ligava e conversava como se nada tivesse acontecido, desse jeito, seres das trevas. Namoramos por muitos anos e de tempos em tempos ele ficava frio e distante. Ficamos noivos depois de 3 anos de namoro. Eu fazia faculdade de letras, inglês e sempre amei falar inglês e ser professora. E um dia eu estava na casa dele e iria dormir lá. A irmã dele e a mãe estavam lá também. Tive uma enxaqueca muito forte e pedi para ele comprar um remédio para mim. Ele disse que não, e eu implorei, dei umas moedas que eu tinha na mão dele e pedi por favor, pois a dor estava insuportável. E ele disse que não iria. Não, gente. E eu perguntei por que ele não poderia comprar um remédio para mim. E ele gritou, porque eu não quero. Não. Eu vou dar uma bandeirada na cara desse narcisista. Gente, é demais, né? Poxa vida, isso aqui já é pra nunca mais olhar na cara de um ser desse, só que ele já te condicionou a ficar no ciclo do abuso, viciada, dependente dele. Meu Deus, isso é desumano, você tá doente com dor de cabeça e você pede pro ser que, né, seria o homem da sua vida, o príncipe encantado, que na verdade é o sapo desencantado, né? E a pessoa fala dessa grosseria, nessa grosseria, não. Já se mostrou, a máscara caiu forte aí, hein? E aí, jogou as minhas moedas, ai meu Deus do céu, jogou as moedas no chão. Porque eu não quero. Então não quer. Tchau, infeliz. Olha, e aí ela falou... E eu, morrendo de dor, catei as moedas e pedi pra mãe e a irmã dele, por favor, comprarem um remédio pra mim. E elas presenciaram essa cena deplorável e também se negaram. Não, a família das trevas. Senhor, me ajuda aqui, que pra ler isso aqui tá difícil. É demais, né, gente? Que isso? O que acontece? Tava todo mundo endemoniado nessa família, nessa casa, nesse dia, nesse momento? Isso não é normal, gente. Cadê? Ninguém tem empatia? Eu sei que o amor de muitos esfriaria, mas o que é isso? Isso aqui é descarado, né? E ela diz, nesse dia liguei pra minha mãe me buscar e ele... Gente do céu, quando tu acha que o negócio tá ruim, fica pior. Ela se negou. A própria mãe dela se negou a buscá-la. E eu não tive coragem de contar o que havia acontecido. E eu sabia que terminar com ele era o certo a se fazer, pois se no dia que eu precisei de sua ajuda, quando estava doente e ele não me ajudou, esse seria o sinal de que ele não seria um marido bom e que eu poderia contar exatamente. Ele já mostrou qual seria o seu futuro se você continuasse com ele.
Pronto, eles estão noivos, né? Depois de 3 anos de namoro, ainda dá tempo você cair fora disso. Então, se você tá aqui lendo ouvindo esse relato, quem tá lendo sou eu, né? E você tá noiva e você tá aqui porque Deus já tá te mostrando, você não tá aqui por acaso. Eu já falo, sai, mas sem dó nem piedade, não perca seu tempo. Tá em dúvida? Você não precisa ter certeza, né? Por aqui você não passou por acaso, pode ter certeza. Então sai fora. O mundo tá cheio de gente. Cuide de suas feridas primeiro para que você possa encontrar um homem de verdade que é temente a Deus e aí vai dar certo. Mas se você tá aqui, se ainda é noiva, se é casada, eu sempre falo para orar a Deus, porque às vezes a pessoa ainda tem alguma brecha ali para Deus entrar. Mas quando é noivado, namoro, amizade, seja lá o que for, cai fora, vai ser feliz. Zero contato e é libertador. Só quem já deu sabe o que é. Pronto, continuando. Perdi a coragem de terminar com ele. E ele, como de costume, nunca me pediu desculpas pelo que havia feito. E seguimos como se nada tivesse acontecido. Algum tempo depois, terminei com ele, não me lembro bem o motivo, mas deve ter sido pela grosseria com que me tratava e a frieza que apresentava de tempos em tempos. Ficamos 3 meses separados e comecei a namorar um rapaz mais educado chamado Ricardo. Ai, vai vir próximo. E eu tinha 19 anos e ele 27. Esse namoro não durou, pois esse rapaz me achava muito nova pra ele. Ah, isso é desculpa? Por que então se envolveu com você? Eu não aguento, já não sabia a sua idade? E ela diz, o João foi até meu apartamento, tocou a campainha e deixou uma cesta de perfumes e cremes e saiu dali. Me encontrou e pediu pra voltar. Eu aceitei, mas o meu coração estava angustiado, não sentia o mesmo sentimento de antes. Acredito que voltei por carência, sim. Preciso abrir um parênteses para contar sobre a minha família. Eu morava com o meu irmão e a minha mãe. E a minha relação com a minha mãe era difícil. Sim, já deu para perceber um pouquinho aqui, né? Se ela nem foi te buscar num dia que você precisou, é só Deus na causa. Pronto, a relação com a minha mãe era difícil, pois ela era muito nervosa e sempre descontava os problemas dela em mim. Eu sempre confiei muito em Deus e acreditava que, como a Bíblia diz, a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas no mundo espiritual, contra as potestades, né? Ela gritava comigo e até me agredia fisicamente sem nenhum motivo, pois eu era uma boa filha. Eu fazia faculdade, trabalhava e estava sempre envolvida nas atividades da igreja. Nunca guardei mágoa dela, pois sempre acreditei que era espiritual e hoje temos uma boa relação. Olha que interessante. Sim, mãe é mãe, né? A gente tem que perdoar porque Deus ensina. Agora, se você vai conviver ou não, depende do grau, depende do que Deus te orientar, porque cada caso é um caso e é entre nós, diretamente na fonte da vida, que Deus vai dizer o que fazer, como fazer, o que tiver ok com ele, você vai na fé. Mas aqui nesse relato, no caso, né, que ela tá falando aqui, gente, isso é muito importante citar, destacar aqui. Por quê? Ai, meu marido me traiu. Eles mesmos falam, os narcisistas. Ai, foi o inimigo. Aí eu falo, o inimigo pôs uma arma na sua cabeça e falou, vai lá e trai sua mulher, senão eu te mato? Gente, é contra as potestades. A gente sabe que são, né, demônios ali. Mas a pessoa tá dando brecha. A pessoa está querendo seguir aquilo. Deus diz, os filhos dele, nós, eu não sei no caso, narcisista não é filho de Deus, é filho de Satanás. Eles não estão buscando nada para agradar a Deus, eles estão buscando para suprir a carne, né? A vontade deles, o prazer deles. Não tem nada com Deus ali. Nós é que temos que nos salvar desses seres aí e ficar firme em Deus. Então é muito perigoso você pensar, coitadinhos, eles, né? É o inimigo. Vai pôr a culpa no inimigo e a pessoa, coitadinha, não tem controle sobre si, não pode fazer escolhas. Todos nós temos livre-arbítrio e fazemos escolhas todos os dias, então é responsabilidade sim dessas pessoas. Como você falou, né? Achava que tudo era... Eu também achava que era assim. Pensava, e os psicopatas? Estão tudo na cadeia, ou então estão aí pelo mundo, esses doidos aí, mas dentro da minha casa? Próximo de mim, na minha... Não, o meu convívio próximo, nunca imaginei. Por isso que eu digo que é só com a revelação de Deus que a gente pode ver esse tipo de coisa, porque é o nosso Pai Celestial abrindo nossos olhos espirituais e nos revelando o que estava em oculto. Porque senão eu falo pra vocês, eu estaria o resto da minha vida até velhinha morrendo, até a hora de chegar a hora de voltar pra glória,
convivendo com essas pessoas sem fazer a menor ideia. Mas Deus tinha um propósito maior, né? Permitiu tudo que eu passei, tudo que eu vivi com essas pessoas para hoje eu estar aqui trazendo essa conscientização, para glorificar o nome de Deus e para ajudar vidas a serem curadas e libertas. Deus é lindo, Ele transforma maldição em bênção e tudo sempre coopera para aqueles que o amam. Então, gente, é forte isso aqui que ela falou. Mas a gente não pode deixar eles como os coitadinhos. Por que então o inimigo não usa a gente? Né? Por que será que, senão ele usa todo mundo? Você acha que não é a vontade dele usar a vida de todos? Boa, vamos lá, continuando. Eu me formei e passei no concurso para professor da minha cidade. O João fazia faculdade de letras, mas eu me formei anos antes. Decidimos marcar a data do casamento para outubro de 2005. Eu comecei a pagar sozinha pelo casamento, simples que teríamos, pagar sozinha pelo casamento. E as alianças, e a lua de mel também? Vai, vai que você vai ver que belezinha. Aproveitador esse aqui, não quer saber de nada com nada. E ela diz... Pois o João era estagiário e o salário dele só pagava o valor da faculdade. Antes de casar, a minha líder de discipulado conversou comigo e me perguntou se eu tinha certeza sobre a decisão de me casar, mas eu não tive coragem de contar para ela sobre coisas que vinham acontecendo comigo. Olha aí. E nos casamos. Finalmente eu iria passar mais tempo com ele. Nos primeiros dias já senti que havia feito a escolha errada. Nos finais de semana éramos chamados para sair, geralmente atividades da igreja ou festas de família. Ele acabava sendo grosseiro comigo sem motivo aparente. Eu tentava conversar com ele sobre como a forma com que ele me tratava me fazia me sentir horrível e não amada, mas ele simplesmente não queria ouvir. Lógico que não. Não assumem, né? Ele batia a porta do quarto na minha cara e se trancava no quarto. Ai, meu ex-sociopata fazia isso também, gente. Esse cara, ele é mais do que narcisista, hein? E ele é sádico. Ele é ruim. Olha, eu chorava, eu também chorava. Lembro hoje, lá anos atrás. Ficava lá chorando sem entender por que ele batia a porta e me trancava fora. E ela disse, mas era em vão. Parecia que as minhas lágrimas o irritavam. Ah, igualzinho! Ele ficava com uma raiva de mim quando eu chorava que só faltava me bater. E falava, para com o teatrinho e a palhaçada. E eu ficava olhando pra cara dele, que teatrinho e palhaçada, ô ser das trevas. Eu tô aqui, abrindo meu coração, passando por cima de tudo, né? Porque assim, era humilhante o que eu ia falar ali, num momento de desespero. E o cara fala que eu tava fingindo pra parar com a palhaçada, gente. Porque eles, quando choram, é pra manipular, pra fingir, pra enganar. Teatrinho mesmo. E eles acham que a gente faz igual. E teve uma vez também que eu tava chorando porque eu fui pra uma casa de férias junto com ele, um monte de gente, tinha um monte de gente na casa que eu nem conhecia. 2 da manhã ele vem, os caras vão sair, vai. E eu achei que a gente ia junto, tava junto, só ele, eu conhecia praticamente. Não, só vamos, cara. Me deu um desespero de eu ficar naquela casa ali no meio do mato, com um monte de gente que eu não sabia quem era, na madrugada. E ele ficou com uma raiva de mim, me olhou com ódio, que eu achei que ele ia me bater. Mandou parar de chorar, engoliu o choro a seco ali. Chorei depois sozinha no quarto. E ele foi embora com os amigos tudo. Adorava uma cachaça. Ser das trevas, Deus me libertou. Olha esse daí, se eu tivesse casado com esse homem, eu nem sei se eu tava aqui pra contar a história pra vocês, viu? O negócio ali é pesado. Oro pela mulher dele, porque coitada, gente, não deve ser fácil não. Se no namoro eu já sofri, imagina a mulher casada. Pronto, continuando. Minhas lágrimas parecia que o irritavam. E ele sempre falava, começa que eu termino, se continuar não vamos sair. E esse veio a se tornar um padrão em nossas vidas. Entendi que esse comportamento me educava, te adestrava a nunca confrontar. E percebi que jamais seria ouvida e meus sentimentos nunca seriam levados em consideração. É tudo sobre ele, pra ele. Você é só um objeto de prazer para fazer as coisas por ele, né? Você pode ser a empregada, você pode ser a cozinheira, você pode ser a que dá prazer para ele na hora do sexo, né? A que faz as coisas por ele, a mamãezinha, né? E ele jamais pediu desculpas por se comportar assim, e algumas vezes eu engoli o choro e nós saíamos, em outras eu recebia o castigo de não sair e ter que ficar em casa trancada com um homem de cara feia que estava me dando tratamento de silêncio, torturando.
Sempre fui uma mulher de fé e orava muito pelo nosso casamento. Íamos a encontros de casais na igreja e eu sempre ficava esperançosa de ele ouvir a palavra e mudar. Esqueci de mencionar que ele era parte da equipe de louvor da igreja. Vai que vai, é desse nível. Ele tocava violão. Fizemos um curso na igreja chamado Casados para Sempre, já ouvi falar. Íamos à casa de um casal da igreja uma vez por semana e o curso falava sobre tudo o que precisaria ser melhorado no casamento por ambos os cônjuges. Mas para ele não serve. As regras, as leis só para você e para os outros. Eles são acima da lei. Eu amava o curso e tinha esperança que ele ouvisse a palavra e mudasse suas atitudes. Nesse curso havia deveres de casa, atitudes práticas e uma parte escrita para fazer durante a semana. E eu pedia para ele fazer comigo, mas ele se negava e fiz tudo sozinha. Olha aí. Ai, senhor, casada, mas solteira, né? Viúva de homem vivo. E nessa época só havia o Orkut e o MSN, que era um aplicativo de computador para conversar com pessoas. Eu lembro do Orkut, usei muito. E ela dizia eu tinha, mas só adicionava mulheres amigas, apesar de já ter recebido o pedido de colegas de trabalho para adicioná-los. Tínhamos um computador no nosso quarto e o João sempre entrava no MSN. Por várias vezes ele fechou a tela abruptamente quando eu entrava no quarto, como se estivesse algo a esconder. Dá-lhe bandeira vermelha. É desse jeito. Meu Deus do céu. Continuando. Pensei, será que ele conversa com alguma mulher de forma mais íntima? Mas depois eu me lembrava que ele era um homem de Deus. A imagem de homem temente a Deus era algo forte para mim, que compensaria as suas grosserias, pois ninguém é perfeito. Olha, gente, isso aqui também é forte. Era assim que eu aceitava todas as pessoas abusivas na minha vida. Eu pensava, gente, mas essa pessoa também erra, eu também sou falha, eu também peco. Como que eu vou deixar de falar com uma pessoa porque ela errou, sendo que eu também erro? Mas aí tudo mudou quando Deus mostrou que essas pessoas sabem que estão fazendo mal e ainda assim continuam lá. É intencional, é consciente. E ainda assim, eles não deixam, não abandonam e ficam lá. Aí mudou tudo pra mim, né? Foi libertador. Porque antes eu pensava, todo mundo tá aqui, todos somos seres humanos, todos somos filhos de Deus e todos estamos aqui para melhorar, todos tememos ao Senhor. Estamos para evoluir, queremos o bem do próximo, mas muitas vezes a gente acaba falhando, porque a guerra entre a carne e o espírito todos os dias. Mas vai muito além do que isso, né? E você ali, por conta disso, falta, né, de conhecimento. A gente padece por isso. Conhecimento da palavra de Deus, né? E ali, ó, ela pensava, ele não é perfeito, essas grosserias é normal, né? Ele deve estar estressado. Não, gente, não tem desculpa para o que é indesculpável, no sentido de abuso. Ela fala, tem um detalhe importante sobre a parte financeira do casal. Quando casamos não tínhamos carro, então decidimos juntar dinheiro. Eu pagava todas as contas da casa e ele juntava o dinheiro dele. Gente do céu, mas é demais isso aqui. Eu não aguentaria um desse, não. Isso é absurdo. Você é a mãe. Troca inversão de posições aí. Você é o marido, ele é a mulher. Vamos ver se ele também gosta da fruta. Se ele também é bissexual, que a maioria é, viu? Ok, depois de aproximadamente 1 ano compramos o nosso primeiro carro. Essa dinâmica de eu pagar a maior parte das despesas continuou durante todo o casamento. Ele sempre teve dinheiro guardado, mas por mais que eu perguntasse o quanto tínhamos na poupança, ele jamais respondia. É porque não era nosso, era só dele, né? Você só participa para pôr o dinheiro junto, mas o dinheiro é dele, tá? Conversei com o João e decidi que já estaria na hora de termos um filho. Ai, meu Deus do céu, já estávamos casados há 3 anos, parei de tomar anticoncepcional e engravidei no mês seguinte. Tive sangramento e fomos ao médico. Eu estava com 6 semanas e o médico recomendou repouso. Fiquei em casa e pensei que ele iria me ajudar a lavar louça e deixar as coisas no lugar, mas infelizmente ele não me ajudou em nada. Pelo contrário, fez ainda mais bagunça e sujava a casa toda. Deus foi tão bom para mim nesses dias e uma moça do meu discipulado se ofereceu para limpar a minha casa. Ela disse que Deus tocou no coração dela para me ajudar. Foi de Deus mesmo. Tive um sangramento maior e infelizmente perdi o bebê. Triste, hein?
E fiquei muito triste, chorei bastante e o João se mostrou um pouco empático, me abraçou e disse palavras reconfortantes. Às vezes eles fazem isso só porque eles sabem que devem fazer isso, tá? Mas ali não tem sentimento não, dependendo do grau, tá? Meus sentimentos, né? Mas Deus sabe de todas as coisas. E aí ela diz, fiz um exame de imagem, o resultado foi que meu útero estava excelente, inclusive eu estava ovulando. E no mês seguinte engravidei da minha primeira filha. Uau! A gravidez foi considerada pela médica como inicialmente de risco. Fiquei com tanto medo de perder o bebê que comuniquei ao meu esposo que não gostaria de fazer sexo durante a gravidez. Nesse período eu sei que ele ficou muito deixado de lado e eu não tive maturidade e conhecimentos suficientes para lidar com a situação. Durante toda a gestação ele não foi comigo às consultas, a minha mãe me acompanhou em todas elas e nossa primeira filha nasceu linda e saudável. Nessa mesma noite no hospital, como todo recém-nascido, ela acordou várias vezes à noite, o parto foi cesariana e o João me acompanhou nessa noite. Em um momento que ela chorou, ele a trouxe para mim e ele disse, esse é o pior dia da minha vida. Meu Deus do céu! E eu fiquei perplexa e disse, esse é o dia mais feliz da minha vida, nossa filha nasceu. Gente, esse cara é das trevas. E aí ela diz, após 2 dias o médico nos deu alta e perguntou ao João se ele gostaria de pegar o atestado de licença paternidade. Eram 7 dias e ele disse que sim. Nessa época ele trabalhava 20 horas semanais como professor concursado. Ele me disse que iria pegar o atestado e pegar aulas nos cursinhos. Eu achei ruim, pois esperava que ele usasse esse tempo para estar conosco, mas deixei para lá. Durante uma das noites, a bebê teve uma cólica muito forte, como é muito comum um recém-nascido ter. Eu estava na sala cuidando dela e ele dormindo no quarto. Ele jamais ajudou com os cuidados com a nossa filha. Ele abriu a porta do quarto e gritou, e ela põe entre aspas, você não tem a mínima consideração comigo? Vou acordar cedo para trabalhar amanhã. E bateu a porta do quarto. Nessa hora percebi que fiz uma má escolha e não teria um companheiro que me ajudasse na criação dos filhos. Sim, péssima escolha, né? Mas tudo bem, tudo tem um motivo maior, né? E Deus vai te livrar em nome de Jesus. Foram 26 anos, quer dizer, eu creio que acabou, né? Mas isso aqui, gente, é um narcisista daqueles ruim mesmo. Totalmente sem empatia nenhuma, sem amor no coração, desprovido de qualquer coisa de Deus. Como pode a filha? Porque é tudo sobre ele. O mundo gira em volta dele. É o que vai afetar a ele. E você que se lasque, sua filha que se lasque. Vocês estão atrapalhando o caminho dele. Deus que me livre, está repreendido um traste desse. E ela diz, como eu imaginava, o João não foi presente na criação da nossa filha, fiquei com todos os cuidados. Levar ao médico e tudo que envolvia a criação de uma criança só para mim. Resolvi tirar minha carteira de motorista e teve um dia que precisei que ele olhasse a nossa filha no horário de uma aula prática que eu teria. Ai. Pedi para ele raspar uma maçã e oferecer a ela. Ela tinha 6 meses. Quando eu cheguei da aula, perguntei a ele se a bebê tinha comido e ele me disse que ela não quis. Detalhe, a maçã não havia sido sequer cortada. Ele não deu nada. Gente do céu, isso é crueldade. Tirei a minha carteira, mas estava insegura para dirigir até o trabalho. Pedi para ele para ir comigo, me instruindo para eu ganhar segurança no percurso até meu trabalho. Ele ficou o percurso inteiro gritando comigo e berrando que eu dirigia mal e acabando comigo. Eu era muito sensível na época e chorei muito a ponto de ficar com os olhos vermelhos e inchados. E cheguei à escola e não tive condições de entrar em sala. A coordenação, vendo meu estado, permitiu que me recuperasse e entrasse a partir do 2º horário. Eu tenho certeza de que dirigi certinho e não fiz nenhuma barbeiragem. E vi extrema maldade no seu comportamento, sim. Meu Deus do céu. E ela diz, vamos dar um pulo no tempo para quando engravidei da minha 2ª filha. Agora eu paro aqui para falar uma coisa. Eu entendo que existe o abuso, que existe toda aquela coisa, mas, gente, tudo aqui que você está descrevendo, você já estava sabendo de tudo. Porque eu falo, uma vez enganado, a culpa é do outro. 2 vezes enganada, aí a responsabilidade já é sua. Poxa vida, eu sei que ainda você provavelmente não sabia que estava lidando com um narcisista das trevas. Mas poxa vida, gente, como é que você vai pôr outro filho num relacionamento desse? Pra sofrer, né? Eu sei que, como eu sempre falo, Deus tem um propósito maior para tudo que Ele permite. Mas a gente também tem, né, que saber
pensar antes de fazer algo, porque é uma decisão, né, pro resto da vida. Pra quem tá aqui assistindo, né, se você tá pensando em ter outro filho, gente, você tá com um narcisista, é nesse nível, porque, gente, isso aqui não é normal. O cara é ruim, ruim mesmo, ok? É um sociopata pra cima. Continuando, ela diz que eu usei anticoncepcional por muitos anos e percebi que alterava a minha libido. O João reclamava pra mim e dizia que eu tinha sorte de ele ser um homem fiel, pois ele não estava satisfeito com nossa frequência sexual. Eu já paro aqui, gente. Isso aqui existe muito no narcisista, tá? Olha como ele, tudo é sobre ele, né? Olha, você tem sorte dele ser fiel com você, porque se fosse outro, já tinha saído com outra, já tinha te traído. E aí, o dia que ele não estiver funcionando, o dia que ele estiver doente, o dia que ele não tiver com o negócio lá levantando direito, né? Vai viver de Viagra? E você tem o direito então de falar pra ele? Também não é qualquer uma que aguenta você, ser das trevas. Que mulher aguentaria você, que estaria até hoje aqui? Um homem que é rude, briguento, mentiroso, chantagista, sociopata, insensível, sem empatia, que não ajuda a cuidar dos filhos. Quem tá em lucro aqui, meu filho? Quem tem sorte aqui é tu, que eu ainda continuo aqui contigo. Sem noção esse narcisista, né? Sem noção do ridículo. E ela parou então de tomar um anticoncepcional e um dia ele insistiu em termos de relação sem preservativo. Eu calculei e percebi que não estava em período fértil e topei. Minha menstruação atrasou e eu me recusava a pensar na possibilidade de estar grávida. Só fui fazer o teste quando já estava com 8 semanas. Fiquei triste com a notícia e chorei muito, não pelo bebê, pois sempre foi o meu sonho ter 2 filhos, né? Mas pela jornada difícil de ser mãe solo, sendo casada. É por isso que tem que pôr 2 camisinhas. Põe você camisinha, se ele não quer pôr, põe você. Aí continuando. E tive nossa segunda filha, linda, e a minha cara. Foi muito bom ser mãe de novo. E essa criança trouxe muita alegria ao meu lar. Minhas filhas me faziam muito bem e disfarçaram a dor de ter um marido frio, emocionalmente distante e sempre grosseiro comigo. Sempre pisei em ovos com ele para pedir algo, esperava pegar ele num bom humor e sempre procurava as melhores palavras. A minha oração sempre foi, e ela põe entre aspas, Deus me dê sabedoria para saber falar com o João. Me torne uma mulher sábia. E ela continua, quando a nossa filha tinha 9 meses, eu fui a um culto e a pastora disse em uma pregação que ela orava pedindo ao Espírito Santo para revelar toda a verdade para ela, até mesmo a verdade sobre ela mesma. Comecei a fazer a mesma oração e na mesma semana descobri as traições dele. Eita, que é forte! Só saber orar na hora certa, da forma certa. Como é que ela orou? Deixa eu ver aqui, ó. Ela orava pedindo ao Espírito Santo para revelar toda a verdade para ela, até mesmo a verdade sobre ela. Libertador, hein? Estávamos em casa à noite e ele dando risadinhas suspeitas e teclando no celular. Um iPad dele, dentro de uma mochila, estava conectado ao Facebook e as notificações de mensagens estavam ativadas. Eu peguei o iPad e fui olhar as mensagens e em instantes meu mundo caiu. Achei quase uma dezena de mensagens para mulheres diferentes. Desse jeito. Deus é lindo, vem na hora perfeita que você pediu. E aí ela diz, meu mundo caiu, achei quase uma dezena de mensagens de mulheres diferentes. Tinha mensagens que comprovavam relações sexuais. Ai, que nojo, tinha cantadas para outras, um show de horrores. Abri o e-mail dele e achei mensagens para uma moça que mais tarde descobri que era sua aluna em um curso que o João dava aula na época em que namorávamos. Olha, coisa antiga. Era um anagrama com o nome dela, com elogios à personalidade dela e no fim, eu te amo. A prova de que ele me traía desde a época que namorávamos. Sim, nunca muda. Só pra pior. O confrontei e ele admitiu tudo. Uau, cara de pau. Até contou alguns detalhes que eu não sabia. Foi uma dor muito grande, parecia com a dor de luto de quando perdemos alguém que amamos muito. Ele faz de propósito, tá? Pra você realmente ficar desse jeito. Deus me livre. Imaginei que ele pediria perdão, que prometeria nunca mais fazer isso comigo, mas ele decidiu dividir a culpa comigo.
Disse que não fazíamos sexo com a frequência que ele desejava. Gente, tá sendo liberta aí? Vocês mulheres que talvez estejam ouvindo isso dos maridos, bota pra correr. Ora, Deus, tira esses demônios da minha casa. Afasta esse ser daqui. Gente, isso não é vida não. Ah, é? Porque eu não tenho relação com frequência com você, aí você vai e tem com outra. Então eu vou fazer o seguinte, deixa eu te perguntar uma coisa. A gente separa agora, você casa com uma mulher que vai ter relação com você todos os dias. Vai mudar alguma coisa pra você? Vai te fazer feliz? Vai suprir o teu vazio? O que tá quebrado aí? Essa coisa ruim que tem dentro de você? Vai resolver o problema? Não vai, porque essa mulher vai ter relação com você todos os dias, você vai continuar traindo. Porque você é promíscuo, você é sujo, você gosta de fazer coisa que desagrada a Deus. Você gosta da sujeira, da podridão. Então, não me usa como culpada dessa história. É tudo sobre ele, né? Era do jeito dele, ele queria mais vezes, não teve. Então, olha, a culpa foi sua, porque, olha, por conta de você eu acabei pecando. Não, você pegou porque tu é um sem vergonha mesmo. Porque tu é um sem caráter. Simples assim, assume a tua responsabilidade, infeliz. Ai, meu Deus, só Deus na causa. Pronto, e pior é que ela ainda escuta isso e aguenta. E continua lá. Ai, meu Deus, vou até repetir, mas ele decidiu dividir a culpa comigo, disse que não fazíamos sexo com frequência, que ele desejava. E que eu ainda não tinha voltado ao meu peso ideal. Ai, gente do céu, se eu escuto isso. Ai, meu Deus, pra te humilhar mesmo. E que eu tinha tanta culpa quanto ele, que o casamento era feito para dois, por dois, e eu precisava ser melhor. Com muita dor aceitei a minha parte na culpa, mas disse para ele que se a fidelidade dele dependia de mim, eu não poderia estar tranquila de que ele não faria de novo, pois sou falha e poderia não atender às suas necessidades por mais que eu tentasse. Gente, olha, agora começa o inferno literalmente na terra, na vida dessa mulher. Agora essa mulher vai começar a ter relação com ele todo dia, 2, 3 vezes por dia, achando que se ela fizer isso, ele vai se transformar num homem de Deus, de bom caráter, que ele vai passar a respeitar essa mulher e amar essa mulher. Não, só piora! Só piora, gente! Que triste isso, meu pai do céu. Ele simplesmente me cobrava que ficasse bem imediatamente, sem se importar com a dor que ele havia me causado. Ele me dizia em tom de raiva: vai se curar em Deus, vai orar. Eu vou orar para ele tirar você da minha vida. Traste. E quando eu iniciava uma conversa sobre o assunto, ele me chamava de diabo e eu engolia a seco a minha dor e seguia. Diabo é ele, né? O próprio coisa ruim. E um tempo depois, ao final de um culto de domingo, o pastor da igreja chama o João para conversar. E naquele momento eu sabia que seria algo referente às traições. Eita, quem falou? Tô curiosa. Perguntei o motivo de o pastor o chamar para conversar e ele desconversou. Disse que não era nada importante. E ele começou a falar mal da igreja e queria procurar outra pra gente frequentar. Eita, covarde narcisista. Foge, corre, né? Corre com os rabinhos no meio da perna. Eu perguntei se o pastor tinha falado com ele em relação a alguma mulher. E ele confessou que sim, que o pastor o confrontou e que ele havia mandado mensagens dando em cima de uma irmã da igreja. Ai, gente, quando chega nesse nível que eles te contam dessa forma assim, ó, isso é sadismo e você aceitar isso é humilhante, né? A que ponto chega uma pessoa aceitar uma coisa dessa? A pessoa começa a não ter mais alegria de viver, não tem mais brilho, não sorri mais e vive num negócio desse. Eu jamais aceitaria isso, gente. Eu não sei como que alguém consegue aceitar. Tem coisas que eu aceitei que talvez você também não aceitaria, né? Mas isso aqui eu não aceitaria jamais. Mas coitado desse homem se ele falasse um negócio desse na minha frente. Assim, eu não sei como seria, né? Mas eu creio que o contato zero seria o mais lindo e maravilhoso, né? Total tchauzinho, vai lá ficar com as tuas irmãs da igreja, que é tudo coisa ruim que nem tu. Perguntei se tinha a ver com a conversa sobre as mulheres que ele estava me traindo e ele me confessou que sim, que o pastor o confrontou e que ele havia mandado mensagens dando em cima de uma irmã da igreja. A que ponto chega, né? E ainda conta assim pra pessoa, pra esposa. Isso aqui chega a ser ridículo, eu não aguento. Falou que contou tudo pro pastor. Saímos dessa igreja que eu amava muito e logo estávamos em outra. Agora ele vai pegar as da outra igreja.
Esse relato é cheio de lapsos de memória, ela diz, pois não tenho ideia de quantas traições eu peguei, e foram muitas, mas não guardei as provas e não me lembro o nome de todas as amantes que ele teve. E tempos depois estávamos em uma chácara, aniversário da filha de um amigo dele, quando vi uma mensagem no meu direct do Instagram. Seu esposo tem um caso com a minha namorada, me deu o nome dela e disse que se quisesse ele me enviaria muitas provas. Imediatamente após ler a mensagem, o confrontei e pedi o celular dele e fui direto no nome da mulher que esse homem citou. Achei uma conversa picante no WhatsApp dele. Ele negou como se eu estivesse louca. Ligou para essa mulher e pediu para ela falar comigo. E ela me disse, eu admiro muito como professor e é só isso. E eu dizia, moça, eu li as mensagens. Ela novamente afirmava, não temos nada, só admiro. E eu repetia, moça, eu li as mensagens. Quer que eu desenhe? Pra você entender? Não há como negar. Mais tarde descobri que esse é o famoso gaslighting. Exatamente. Mas um tempo se passou, perdoei novamente e mesmo sem nenhum sinal de arrependimento genuíno, eu fiquei lá. Perguntei a ele diversas vezes se ele gostaria que nossas filhas se casassem com um homem que agisse exatamente como ele. Gostei. Ele simplesmente não respondia. Fiz essa pergunta para ele todas as vezes em que descobri traições e a resposta sempre foi a mesma, o silêncio. É, né? Não me lembro a ordem cronológica da próxima traição que irei relatar, mas ele me confessou. Ele estava muito inquieto e me contou que havia mandado nudes para uma mulher, uma aluna, outra aluna do cursinho que ele dava aula. A aluna não gostou e expôs a foto em um grupo do WhatsApp de alunos e professores. Eita! Ela disse no grupo, olhem a foto que o professor João me enviou. Puxa vida, essa daí é das minhas. E ele tentou remover, mas só ela poderia fazer isso. E depois disso, ele quase não foi chamado para dar aulas em cursinhos. Vai brincando, vai brincando. Sempre tem uma pessoa que é honesta, digna, que não cai no jogo desses seres sujos. E aí coloca eles no devido lugar, se expôs, né? Passou vergonha. Aposto que nunca mais ele vai fazer isso, né? Ou melhor, até pode ser que faça, porque esses seres não têm vergonha na cara. E ela continua, ele estava mais frio e grosseiro que o normal, então resolvi pegar o celular dele novamente. Claro que encontrei o que já sabia, só que dessa vez ele estava apaixonado. Ele a chamava de Rebeca, referência bíblica de Isaac e Rebeca. Ela era casada, 11 anos mais nova que ele, e ministra de louvor, outra ser das trevas no meio da religião, né? Ele já estava pronto para sair de casa para ficar com ela. Já vai tarde, Senhor, obrigada pelo livramento. E ela diz, nessa época minhas filhas ainda eram pequenas, tinha medo de não conseguir nos sustentar sozinha. Perdoei novamente ele, ainda pensando se iria viver seu grande amor. Me disse que não me amava, que ela o compreendia, que eram amigos. E ele nunca foi meu amigo, nunca pude contar. Que tive um dia difícil sem ser chamada de fraca e ingrata. Tudo mentira, ele queria te destruir por completo, hein? Você nem entrou em depressão, não? Meu Deus do céu. Eu não aguentaria isso aqui, mas não. Eu não sei. Eu acho que Deus nunca permitiu eu passar com um desse, porque eu não sei o que faria. A gente tem que ficar, Deus me ajuda aqui, não deixa eu ir pra carne, porque senão o negócio vai ficar feio. Mas eu falo pra vocês, o contato zero é tão gostoso, tem que ter medo de nada, tem que ter medo só de continuar onde você tá, né? Numa vida dessa. Gente do céu, se valoriza, se ame, não aceite esse tipo de coisa. Deus não fica feliz com um negócio desse, não. E ela fala, eu orei, jejuei, tudo para que Deus transformasse esse homem, que ele desistisse e ficasse comigo e com sua família. No fundo eu sabia que ele jamais sairia, que assumir amante mostraria ao mundo quem ele realmente era, que ele não poderia mais sustentar a máscara de homem de Deus e de família que sempre ostentou. Ele terminou com ela, mas ainda peguei troca de mensagens entre eles. Ele dizia que eram amigos e sonhava em manter a amizade entre ela, o esposo dela e eu. E um total absurdo, né? Lógico que é. Durante o período em que eu sofria, ele me chamava de fraca, fazia isso com voz de ódio. E somente hoje consigo ver o quão mal ele sempre foi. Segui mais uma vez orando e pedindo a Deus para fazer uma obra na vida dele. Eu sabia que ele não havia se arrependido, pois continuava grosseiro comigo e nunca admitia por completo seus erros.
Dizia ser uma pessoa de Deus, que Deus conhecia seu puro coração. E ela põe entre parênteses praticamente o Davi da Bíblia. E eu chorava no banheiro e à noite, pois não queria que minhas filhas soubessem o que estava acontecendo. Meu foco sempre foi protegê-las. Muitos anos se passaram e eu agora com 43 anos e ele com 46. Nossas filhas, 12 anos a mais nova, a mais velha 16 e muitas traições pegas e perdoadas até o momento. Inclusive ele deu em cima de uma adolescente de 16 anos, amiga da sobrinha dele, na casa da irmã dele. A irmã dele o confrontou e ele acabou me confessando esse fato também. Gente, esse cara, ele é nojento. Ele fazia isso, te contando todas essas coisas. E para finalizar esse relato com as traições finais, peguei o celular do curso dele, logado no Instagram, e encontrei diversas cantadas e elogios públicos em posts. E ela diz todas do dia, pois ele sempre apagava as mensagens, né? Quem não deve não teme. Paga por quê? E no momento em que escrevo, estou há quase 2 meses separada. Yes! Fique para sempre e nunca mais volte com este ser, pelo amor de Deus. Liberta para ser feliz e para libertar outros, que você já está fazendo isso através desse relato. Gente, se você está aqui lendo, ouvindo esse relato, lendo tô eu, de novo eu falei isso. Se você está aqui ouvindo isso, olha aí, é possível sair disso, tem vida fora disso. Não importa quantos anos casada, não importa quantos anos você tem, você está viva, ainda há esperança. E ela finaliza dizendo que ainda vai entrar com o divórcio e que ficou sabendo por um amigo de uma amiga que ele teve sim caso com uma colega de trabalho dele, que eu sempre desconfiei. E que eu fico pensando aqui é que você já tinha feito tantas investigações, você já tinha descoberto tantas traições, por que você ficava indo buscar mais? É que tipo assim, agora se eu ver que tem mais, aí... Que é isso? Já vira uma coisa assim viciante? Você sabia que ele já te traía, cansou de saber, e aí parecia uma nova surpresa quando descobria outra, né? Eu não sei quantas precisaria saber. Agora, você separou como? Eu quero saber detalhes. Você que falou acabou, você decidiu ir embora, eu quero saber isso. A parte principal do relato, gente, ela só falou que está há quase 2 meses separada. Foi ele que saiu? Foi você que mandou embora? Como foi isso? Ela diz, ainda vou entrar com o divórcio, e ficou sabendo que ela estava com essa outra pessoa. Que sempre desconfiou. No trabalho dele todos sabem e acham que sou boa demais para ele. E para fechar, ele responde por importunação sexual. A vítima é uma aluna. Ai, foi denunciado. Vai preso isso aí, hein? Olhei no Jus Brasil e confirmei a informação. Ele respondeu a 2 ações, uma por danos morais e outra por importunação sexual. A minha advogada olhou o processo e já está encerrado. E ele pagou 5 mil por danos morais e a vítima não quis dar prosseguimento à ação penal. Fica a dica, sempre pesquise na internet a pessoa com quem você pretende se relacionar, pois isso pode te salvar de uma cilada e tanto. Vai aí a dica, gente, é sério. Ela diz, estou muito bem, durmo a noite inteira, diferente desses anos com o narcisista. Minha saúde melhorou, pois há anos sofro com a disfunção de ATM, que é causada por estresse. Nunca ouvi falar disso. E ela diz, estou experimentando a paz que excede todo entendimento há mais ou menos 1 ano. Pedi a Deus para transformá-lo ou me tirar de vez desse sofrimento. Há uns meses atrás fui a um culto de busca do Espírito Santo e Deus me deu uma visão de flores que caíam do céu. Lindas e perfumadas flores, e ele me disse que esse era o sinal de restituição de toda a dor e humilhações sofridas, e que eu viveria um tempo de alegria como jamais vivi. Glória a Deus. Recebi essa confirmação por meio de outras pessoas também, só para confirmar, pois creio que Deus sempre fala conosco primeiro. Exatamente, ele sempre confirma. E ela finaliza, obrigada por ler esse relato longo. Não foi longo, foi só difícil, né, de digerir tudo isso, porque me dá um negócio. E ela fala muitas coisas que vivi que deixariam esse relato ainda maior, mas creio que esse relato faz parte do meu processo de cura, com certeza, linda. E esse momento que estou vivendo se chama clareza. Já passei pela raiva dele e raiva de mim, por ter suportado tanto e por tanto tempo. 26 anos de relacionamento, não sou mais aquela jovem de 17 anos que conheceu o João.
mas estou tentando resgatar a minha identidade, suprida por tantos anos para agradar o João e evitar conflitos. E ela diz: fique com Deus e que o meu relato ajude a outras vítimas, assim como está me ajudando a entender o que vivi. Glória a Deus! Que lindo aqui o final, né? Revelador, libertador. Vai ter muita cura e libertação através de tudo que você contou aqui. Não é fácil. Se eu aqui lendo me dá esse desespero, imagina você que viveu tudo isso. E eu vejo que como você começou muito cedo, ele te condicionou. Esses relacionamentos são os mais difíceis, porque aí já tem o vínculo traumático, sabe, gente? E todo o condicionamento, né? Eles fazem uma lavagem cerebral na vítima, mas o nosso Deus é o Todo-Poderoso. Então, na hora de orar, né? Não só orar para Deus fazer a obra na vida dessa pessoa, porque Deus ele não obriga a pessoa que não quer. Imagina, se ele não tem, se ele não faz isso, imagina se a gente vai ter esse poder. Então, você quando orou, Deus, ou você faz isso, ou você me tira desse sofrimento, Deus falou, ok, eu já sei que ele não quer sair de lá, e deixa ele lá, entrega ele para a iniquidade. Ele quer ficar lá? Fique, mas eu tiro você, eu guardo você. A justiça maior de Deus é quando ele nos revela e quando ele nos livra das garras do inimigo, que tentou e conseguiu aí por 26 anos te aprisionar, mas Deus te libertou. E você está testemunhando isso, e vidas serão libertas também, para honra e glória do Senhor. Gente, é surreal o que Deus faz. Nada é por acaso. O teu relato aqui deu mais confirmação para algumas pessoas que eu tô, né, que eu tô próxima. É só mesmo o Senhor para fazer essas coisas. Deus te abençoe grandemente. Você é muito linda e especial. Deus abençoe suas filhas. Que você jamais permita passar por algo parecido. Cuide de você, das feridas. Faça terapia se você ainda não fez. Faça. Cuide de ti. Fique bem, fique forte e nunca mais permita que esse homem chegue perto de você, que ele te toque ou qualquer outra coisa. Nunca mais permita, nunca mais volte a isso, da onde Deus te tirou, tá bom? Obrigada, amei ler teu relato, muito mesmo. Foi forte e poderoso e eu gosto disso porque, como eu falei, né? Esses relatos, eles levam cura e libertação e vidas são libertas para honra e glória do nosso Deus que primeiro nos amou, o nosso Criador. Beijos no coração de todos vocês e até em breve, se Deus quiser. Tchau, tchau!